Glória a Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é ela que transforma. Não há mínima possibilidade de nós passarmos por uma renovação de mente, se nós não tivermos a leitura da palavra. E ali mostra quando você apenas lê uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes. Nós temos que ler a palavra todos os dias. A palavra do Senhor tem que estar no nosso coração. Ela tem que estar na nossa mente. Somente assim é que nós iremos ter a renovação verdadeira da nossa mente. Você tem lido a palavra todos os dias? É um hábito que todo cristão tem que ter. E nessas semanas, nós entramos na 3ª semana, e nós vimos que nós já vimos 2 filtros. O primeiro filtro fala da palavra de Deus, e o segundo fala do escudo da fé. A palavra de Deus nós temos, o vídeo já fala, que é a própria leitura. E o escudo da fé, nós sabemos que a fé, ela nos protege. A fé é um escudo para nós. E não há mínima possibilidade, meus irmãos, de nós termos fé, se nós não tivermos a leitura da palavra. Por isso, quando nós vamos, o trabalho missionário, quando nós estamos lá em Moçambique, eles não pedem dinheiro, eles não pedem roupa, o que eles querem é a palavra de Deus, é a Bíblia. E se alegram e choram quando ganham a palavra de Deus, porque eles sabem que através da palavra de Deus há transformação de vida, e principalmente da nossa mente. E a palavra aqui, quando nós estamos nessas 2 semanas, nós temos visto aquilo que a palavra realmente faz sobre a nossa vida. E eu gostaria de falar hoje dessa transformação. O título hoje da minha pregação é Experimentando a Transformação. E quando olhamos agora aqui para a palavra de Deus, o Senhor nos fala algo muito importante. Nós temos caminhado nesse versículo 1 e no versículo 2. E a palavra nos fala: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Você gosta de experimentar coisa boa? Gosta ou não? Meu Senhor, eu gosto. E se eu falar assim, dê um exemplo daquilo que você acha bom, tenho certeza que cada um vai falar. Bom, eu gosto muito de viajar. Gosto mesmo. A minha família sabe disso. Tem uma oportunidade, vamos viajar. Pode estar chovendo, pode estar sol, não tem problema. Mas algumas coisas que são boas. Viajar. Para o jovem, entrar na faculdade. Aquele que terminou a faculdade, conseguiu o emprego desejado. Comprar uma casa, trocar o carro. Não é verdade? Se casar. O nascimento de um filho. Meus irmãos, cada um tem sua experiência com o Senhor, e cada um quando olha fala, isso aqui é bom. Mas o mundo lá fora, as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, também sabem aquilo que é bom. Vocês concordam comigo? Ninguém quer coisa ruim. Aquele que não conhece o Senhor também sabe aquilo que é bom para ele. Mas, meus irmãos, o que nos diferencia do mundo, das pessoas que estão no mundo, é que nós sabemos aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito, aquilo que o Senhor nos dá. Diferentemente do mundo, eles sabem o que é algo bom, mas nós experimentamos algo que vem da parte do Senhor, aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Então, quando você fala assim, olha, isso é bom para a minha vida, você tem que entender que tem que ser da parte do Senhor, que tem que ser bom, que tem que ser agradável e tem que ser perfeito. Então, eu gostaria de dizer para os irmãos essa manhã, que você experimente a transformação. Nós temos caminhado, e a 3ª semana, você tem que experimentar essa transformação. E como nós vamos experimentar essa transformação em nossa vida? Talvez você esteja sentado aqui e pensando consigo, mas olha, eu não consigo ver isso ainda, eu não consigo experimentar.
Então, nós vamos ver hoje duas coisas que vai te ajudar a você a experimentar essa transformação na tua vida. Bom, e para que isso aconteça, para que essa transformação, você experimente ela, você tem que entender que isso é um processo. E nós passamos por um processo. Assim foi na minha vida, quando eu me acheguei ao Senhor Jesus Cristo, até hoje está pregando a palavra, houve um processo. Eu creio que o Senhor, Ele modifica as coisas instantaneamente. Mas a renovação da mente, ela passa por um processo. Porque você vai deixando tudo aquilo para trás, aquilo que não pertence ao Senhor, aquilo que pertence ao mundo, e você começa agora a encher a tua mente com as coisas que vêm lá do alto. E assim nós vamos passando por essa transformação. E nós vimos nessas últimas 2 semanas algo importante. A primeira é que se você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você tem o Senhor na tua vida e você tem a mente de Cristo. Olha que coisa linda. O Espírito Santo de Deus habita em você. E a mente do Espírito é ela que vai agir em cada um de nós agora. Então, se nós fomos transformados, se o Senhor Jesus Cristo está em nós, nós sabemos agora que a nossa mente, ela está sendo transformada. E a primeira ministração que foi realizada, que o apóstolo fez, é renovar a mente diante deste século. E quando você tem uma mente renovada, você passa a experimentar as coisas lá do alto. Você não tem mais a visão terrena, você deixa a visão terrena, e você agora deixa as coisas que são naturais para viver as coisas sobrenaturais. Diante dos problemas, você passa a ver não mais de maneira horizontal, mas de maneira vertical, porque você começa a ver as coisas de cima. O Senhor começa a te mostrar aquilo que Ele quer para a tua vida. Os pensamentos que você tinha errado hoje, você não tem mais. As coisas que você praticava, o pecado, hoje você não pratica mais. Mas tudo isso porque o Senhor Jesus está em nós. E aqui no versículo 1 que nós acabamos de ler, a qual também nós já falamos, a palavra fala que nós temos que nos apresentar, a palavra fala que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E agora a gente lembra de maneira rápida, nós sabemos que no Velho Testamento, o sacerdote, para entrar diante do Senhor, para fazer expiação pelos pecados de uma pessoa, ele ali tinha um sacrifício, e esse sacrifício, ele estava morto. Ele não podia entrar ali com sacrifício vivo. O sacrifício era imolado antes, e ali era apresentado para a expiação dos pecados ali da pessoa. Mas o Senhor Jesus Cristo veio. Nós sabemos também, né, que quando o sumo sacerdote, ele pegava aquele sangue que era de um sacrifício, quando ele ia entrar no Santos dos Santos, ele encontrava um véu, encontrava uma cortina ali, e somente ele poderia entrar naquele local. Mas o Senhor Jesus Cristo veio, morreu por mim, morreu por você, e o véu agora foi rasgado, e nós temos total acesso ao Pai, e glória a Deus por isso, você tem todo o acesso ao Pai, e a palavra agora nos garante, e através disso nos fez também sacerdotes, e também agora nós somos esse sacrifício vivo, porque o sacrifício que era levado morto, que era apresentado diante do Senhor, hoje sou eu, hoje é você, o sacrifício vivo, e nós temos agora total acesso ao Senhor, e também somos agora sacerdote. A palavra nos garante isso em 1 Pedro 2,9, que nos fala, vós porém sois raça eleita. Você é raça eleita? Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Uau, você é povo, você é propriedade exclusiva. Se você tem uma propriedade, se você tem um carro, se você tem uma casa, você sabe disso. Ninguém pode tocar nisso, porque isso é teu. Então o diabo não pode tocar em você, meu irmão. Você tem que tomar posse dessa palavra, porque você é propriedade exclusiva de Deus.
E aí a palavra ainda fala, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O único que pode fazer isso, proclamar, é aquele que tem a mente renovada. Como o apóstolo tem nos falado, né? Pessoas que nunca viveram casamento, querendo ensinar sobre o casamento. Pessoas que nunca leram a palavra de Deus, querendo falar das coisas da palavra de Deus. Aquele que pode proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas, somos nós. Que nós já recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós temos a mente de Cristo, Ele vive e habita em nós através do Espírito Santo de Deus. E não aqueles que estão no mundo. E ainda Paulo aqui continua, para que a gente, né, para que a gente apresente um culto racional, e nós vimos isso nas últimas semanas. O culto significa o serviço na casa do Senhor, o serviço a Deus. E o racional, a racionalidade, é a lógica. Por isso que nós entramos diante do Senhor com um culto racional, não movido por emoções. Nós sabemos que nós estamos fazendo, porque nós estamos apresentando um culto a Deus. Quando você entra na igreja, meu irmão, você tem que entender que é diferentemente de você entrar no shopping, numa loja, no seu local de trabalho. Aqui nós temos que prestar um culto racional a Deus, um culto lógico. Por isso que as coisas na igreja, ela é tão organizada, para que esse culto seja um culto racional. E nós entramos então agora no versículo lá 2, que é o tema hoje. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E hoje eu gostaria de falar dessa palavra, transformai-vos, porque nós vamos falar de transformação hoje. E essa palavra, quando nós vamos olhar no léxico, no grego, ela significa metamorfo ou metamorfose. Essa palavra no grego significa metamorfo ou metamorfose. Quando olhamos agora aqui para a palavra em Romanos 12, versículo 2, transformai-vos, ele está falando desta metamorfose. E o lindo dessa palavra é que transformai-vos, ele é um imperativo e uma voz passiva. O que é imperativo? É aquilo que você tem que fazer. Todo verbo imperativo, estudante, depois se eu estiver falando errado, vocês me corrijam. Ele dá uma ordem para você e é atemporal. Não tem o passado, não tem o presente, não tem futuro. Transformai-vos. A todo momento nós seremos transformados. E a voz passiva, o que ela significa? É o sujeito que sofre a ação. Geralmente a gente aprende na escola que o sujeito é aquele que faz ação. João roubou. Quem é o sujeito? João. O que ele fez? Roubou. Ó, português, hein, pastora Simone? Estou voltando, hein? Mas, na voz passiva, o sujeito recebe a ação. E essa ação, quem faz é o Senhor Jesus Cristo. Transformai-vos. Nós não conseguimos nos transformar com a nossa força. Quem vai fazer isso é o Senhor Jesus Cristo. E Ele fez isso em mim, e Ele já fez isso em muitos aqui. Em nome de Jesus, que seja em 100% já. Então, o sujeito recebe essa ação. Somos nós. E o único que pode fazer isso é o Senhor Jesus Cristo. E lá, através de quê? Através da palavra. Meu irmão, não há como você sofrer uma transformação de mente, se não for através da palavra de Deus. As outras religiões que não seguem a palavra do Senhor, nada nos serve. Quem vai transformar é o Senhor. Lá em Hebreus 4:12, você não precisa abrir, Hebreus 4:12, a palavra nos fala assim, ó. Porque a palavra de Deus é viva. Fala para o seu irmão, a palavra de Deus é viva. É eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Meu irmão, você consegue dividir a alma e o espírito de uma pessoa? Você sabe qual linha é essa? Nós não conseguimos imaginar.
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, nós seremos transformados através da palavra de Deus. E como podemos experimentar essa transformação? Que é o tema da nossa palavra hoje. Primeiro, vivendo o sobrenatural de Deus. Meu irmão, nós temos que viver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Você tem que entender que o Senhor Jesus te chamou para que você viva o sobrenatural dele. Se você não tem vivido o sobrenatural do Senhor sobre a tua vida, alguma coisa está acontecendo. Nós temos que nos analisar. Então, essa palavra, transformação, transformai-vos, que está em Romanos, e a qual agora nós queremos viver esse sobrenatural sobre a nossa vida, através dessa transformação, ela aparece 4 vezes na palavra de Deus. Uma vai estar aqui em Romanos, a segunda vai estar em Mateus, capítulo 17, versículo 2, em Marcos 9, 2 e 2 Coríntios 3, 18. Em Romanos e lá em Coríntios, essa mesma palavra, ela vai mostrar a transformação que acontece no homem. E Mateus, lá em Marcos, vai mostrar agora isso que acontece, que aconteceu no Senhor. Olha que coisa linda. Então essa palavra metamorfose, nós temos que entender que transformai-vos a vossa mente. É uma metamorfose. E eu fui pesquisar, claro, né? Metamorfose, olha o que a ciência fala. É a transformação que envolve mudanças na estrutura, fisiologia e nos hábitos de vida de um animal. Uau! Pastor Marcelo, o senhor que é um professor. Então ela mexe na estrutura, na fisiologia e nos hábitos de um animal. Essa é a metamorfose. Metamorfose é aquilo que passa a lagarta para se transformar em uma borboleta. Quem fala que a lagarta, que é um bicho que rasteja, que ele é... Alguém quer ter uma lagarta no seu jardim? Ninguém, né? Porque a lagarta, ela só serve para fazer o quê? Comer a planta, comer a folha. Mas quem fala que aquele inseto, que ninguém gosta, vai passar por uma metamorfose e vai se transformar numa borboleta? Eu sei que tem gente que tem medo de borboleta, tá bom? Eu sei disso. Mas agora é um inseto lindo, que voa. Sai dessa condição de rastejo e agora se transforma em algo que voa. E a palavra fala que nós voaríamos como águia. Nós viríamos as coisas de cima. E essa metamorfose que aconteceu na nossa vida, a qual nós deixamos agora de rastejar, nós deixamos de destruir as coisas na nossa vida, de olhar as coisas nesse plano, e agora nós alçamos voo como águia, e olhamos as coisas de cima. Essa é a metamorfose, e ela aparece 4 vezes. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Mateus 17, abra comigo, Mateus 17, lá no versículo 1, nós vamos ver aqui o segundo significado desta palavra, Mateus 17, 1. Para que você possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Para que você possa experimentar essa transformação. Todos acharam? Mateus 17, do 1 ao 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Essa palavra transfigurado é a mesma que significa metamorfose. Se você pegar no léxico grego lá, você vai ver que ela tem uma letra, G, e um código na frente, 33, 39. É essa palavra aqui, que significa metamorfose. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo na nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo,
Aí ele ouve. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. O apóstolo falou isso no domingo, e eu também acho a mesma coisa. Grandes coisas o Senhor fez. A palavra dele aqui nos fala. Mas isso que esses 3 discípulos viram, Pedro, Tiago e João, eu acho que foi algo tremendo, você não acha? Ver a transfiguração do Senhor Jesus. O Senhor pegou eles, levou ao monte e ali foi transfigurado. E ali o Senhor mostrou, quer dizer, ali eles viram que o rosto do Senhor se tornou como o sol e as vestes do Senhor como luz. Isso aponta algo tremendo, porque nós estamos falando aqui para que a gente viva a transformação. E para você viver, né, para você experimentar essa transformação, você tem que viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Senão você não consegue experimentar isso. E esses homens experimentaram exatamente isso, algo sobrenatural. Olha, meu irmão, eu já falei aqui, você quer viver o sobrenatural sobre a tua vida? Pare de viver o natural. Olhe para a palavra de Deus, olhe para as suas promessas, diante das suas dificuldades. Se o Senhor está falando que vai dar certo, é porque vai dar certo. Se o Senhor está falando que você vai ser vitorioso, é porque você vai ser vitorioso. Se o Senhor está falando que a tua família vai se converter a Ele, é porque vai se converter. E você tem que crer nessa palavra. Você não pode ser um crente morno, como foi pregado aqui pelo presbítero Rafael Pitana na quinta-feira retrasada. Nós temos que ser quentes, nós temos que desejar e querer viver esse sobrenatural na nossa vida, para que a gente experimente essa transformação. Entenda que essa transformação ela já aconteceu. Fala para o seu irmão, já aconteceu. Fala para ele, agora você tem que experimentar. E tem pessoas que têm medo de experimentar. Imagine agora esses discípulos, quando o Senhor chama eles para lá, eles falam assim, ó, Senhor Jesus, eu não vou, eu estou cansado, meus pés estão doendo, nós andamos hoje o dia inteiro. Eles não teriam vivido isso. E o Senhor, às vezes, Ele tem chamado a muitos a viver isso com Ele, e as pessoas têm se negado, têm perdido o tempo da visitação. E você não pode ser assim, você não pode agir dessa mesma maneira. E lembre-se então que agora essa palavra aqui, ela transfigurado, ela está falando desta metamorfose. Aqui, quando o Senhor fala em Mateus 17, Ele está se referindo a algo que está lá em Mateus 16. Eu vou ler aqui, não precisa abrir. Porque Mateus 16, um capítulo antes, a palavra nos fala assim, que o Senhor falou para alguns, ele estava reunido com os seus discípulos, e ele fala ali que alguns não passariam pela morte, antes de ver o Filho do Homem no seu reino. Uau! Então quer dizer que os discípulos, existe uma teologia muito errada sobre isso daqui, que tem pessoas que estão dizendo que isso vai acontecer, isso já aconteceu. Amém? Então olha só, ele está ali com os seus discípulos e ele fala, alguns aqui não morrerão antes de ver o Filho do Homem no seu reino. E ele chama agora esses 3 para experimentar o sobrenatural, para experimentar essa transformação. E algo que o Senhor me revelou, eu não li em livros, eu não procuro, tomo muito cuidado, eu não procuro nada na internet, para não ter teologia errada. E ontem até falei para minha esposa ontem à noite, eu estava ali orando e meditando na palavra, está tudo cheio de rabisco aqui, a minha folha, onde que eu sigo, e o Senhor ali me revelou algo, e eu creio que seja da parte dEle. O que o Senhor quer que você tenha com Ele é intimidade. É intimidade. Para que você experimente essa transformação. Olha que coisa linda aqui. Isso nos fala agora da palavra. Nós sabemos que o Senhor chamou esses 3 homens porque Ele tinha falado que alguns ali não morreriam antes de ver o Filho do Homem no seu reino. Amém?
Mas tem algo aqui que o Senhor nos ensina que é muito lindo. Ele fala da intimidade. E eu fiquei perguntando, Senhor, por quê? O Senhor tinha 12 discípulos. Por que os 12 não experimentaram isso? Eu vou dar um exemplo, né? Qual que era a intimidade de Judas Iscariotes com o Senhor? Será que era a mesma intimidade de Pedro? De Tiago? De João? Eu acho que não, né, pastora Simone? Porque senão ele teria chamado todos. Mas o Senhor nos ensina algo. Você quer experimentar essa transformação? Viva a intimidade com o Senhor. Tenha intimidade com a palavra dEle. Para que Ele te chame. Para que Ele te mostre coisas sobrenaturais. Aquilo que você está esperando. E você precisa disso, meu irmão. Eu preciso. Eu quero isso todos os dias para a minha vida. Olha, meus irmãos, quando eu vou para Moçambique, a minha esposa está aqui, depois fale com ela. Eu falo assim para ela, eu vou ver o que o Senhor vai falar comigo naquele lugar dessa vez. E eu saio daqui querendo que o Senhor fale e me mostre algo ali. E Ele nunca negou para mim. É a 4ª vez que eu pisei lá na África. Ele nunca negou para mim. Porque eu busquei, porque eu desejei. E Ele sempre falou para mim alguma coisa ali. Eu guardo isso dentro do meu coração. E assim tem que ser diante da tua vida financeira, no seu casamento, na sua empresa, nos seus estudos. Nós temos que experimentar, viver o sobrenatural para experimentar essa transformação, amém? Então, experimente isso. E algo aqui muito lindo, que eu, estudando a palavra do Senhor, essa intimidade desses homens, há 3 evangelhos que falam da transfiguração. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê em Mateus, em Marcos e em Lucas. Eu não vou ler Lucas agora. Em Lucas também fala da transformação. Mas essa palavra transfiguração em Lucas, ela não é a mesma palavra que significa metamorfose. Uau! Mas por quê? Eu não vou ler, não vai dar tempo. Mas ali, quando Lucas, ele está relatando a transfiguração do Senhor, ele fala ali que o rosto de Jesus foi transfigurado. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é perfeita. Fala para o seu irmão, é perfeita a palavra de Deus. E quando você vai olhar agora no grego, essa palavra, transfigurou, ela não é a mesma de metamorfose. Porque Lucas fala que o rosto do Senhor foi transfigurado. E isso mostra algo muito lindo. O Senhor quer uma transformação completa. E quando você vai ver ali no grego, essa palavra não significa metamorfose, porque Lucas falou apenas do rosto. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, fala que Jesus foi transfigurado. E o seu rosto brilhou como o sol. Lucas fala que o rosto do Senhor foi transfigurado. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que o Senhor quer uma transformação completa na tua vida, para que você viva experiências com Ele. E se isso não aconteceu, procure isso na tua vida, para que ela seja completa. Amém? Você quer experimentar? Quer ou não essa transformação? Eu quero. E a segunda maneira de a gente experimentarmos essa transformação é estar em um lugar seguro. Você precisa estar num lugar seguro. Lá em Mateus 17, se você está ali ainda, ali no versículo 4, a palavra fala assim para nós. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Olha que lindo. Eles entenderam que aquele local era um lugar seguro. E se você quer uma transformação de mente, meu irmão, você tem que entender que você tem que estar num lugar seguro e perto de pessoas transformadas. E um lugar seguro é a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Não há outra maneira, não tem outro lugar seguro. Olha, me perdoe. Aquela pessoa que fala assim, olha, eu assisto culto pela internet, sou abençoado. Meu irmão, isso não é igreja. A igreja é um corpo.
onde os membros estão unidos. Meu irmão, eu trabalho no bombeiro, eu sei que é uma amputação, uma avulsão de um membro, de uma perna, de um braço. O culto pela internet, o que estão plantando hoje, agora tem um culto com a inteligência artificial, vocês viram isso? Uma igreja cheia de gente, a inteligência artificial pregando a palavra, é o final dos tempos, é o distanciamento da palavra do Senhor. Nós vimos essa semana um sacerdote de uma igreja, falando do risco do Pai Nosso, tudo se preparando para o anticristo, para a vinda dele, dizendo que o Pai Nosso é algo patriarcal e é um perigo, porque só tem uma pessoa, e os desejos dele na terra tem que ser igual no céu. Loucura! Por isso que nós temos que ter a nossa mente transformada, por isso que nós temos que estar em um lugar seguro. E aqui Pedro, Tiago e João, eles entenderam que eles estavam em um lugar seguro, e por isso eles falam: Senhor, eu faço uma tenda para nós, eu quero ficar aqui, eu quero ficar próximo. E você vai encontrar isso, sabe onde, meu irmão? Na igreja. Balança o teu irmão aí. Fala: eu quero ficar perto de você, porque você é uma pessoa segura. Agora se analise, você é uma pessoa segura? Eu fui assim na minha conversão. Quando eu entrei na igreja, eu comecei a olhar as pessoas, a maneira de tratar a esposa, a maneira de se tratarem. Eu queria estar próximo dessa pessoa. Eu queria estar próximo do ministério de casais, para aprender como tratava a minha esposa. Eu queria entender com as pessoas que eram abençoadas, como eles tratavam o dinheiro deles, as coisas deles. E é assim agora que esses 3 homens estão fazendo, perto do Senhor. Senhor, eu faço uma tenda, vamos ficar aqui. Então, meu irmão, quando você entra na igreja, esse é um lugar seguro. É o seu lugar para você estar perto de pessoas seguras. Porque a pessoa segura é a pessoa que já foi transformada. A pessoa segura é aquela que resplandece a luz do Senhor. A palavra fala que nós seríamos luz neste mundo. E se você está sendo iluminado, se você tem a luz do Senhor sobre você, lembre-se que as trevas não podem vencer a luz. Então aquilo que o diabo, aquilo que os demônios estão tentando fazer contra você, isso não se achegar a você, porque você é luz nessa terra. Esteja no lugar seguro. E aqui ele continua a palavra, o transcorrer da palavra, mas algo que nós temos que entender, para que a gente possa ser transformado na nossa mente. Nós não conseguimos fazer isso lá fora, somente aqui na igreja, juntos, unidos como igreja, com o nosso irmão, amém? De maneira rápida, abra para mim a palavra em 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 3, para a gente finalizar. Passa muito rápido o tempo, meu irmão, muito rápido. 2 Coríntios capítulo 3, versículos do 12 ao 18. Aqui a palavra vai nos mostrar também o outro significado dessa palavra, transformai-vos, que é a metamorfose. A palavra fala assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Transformação. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, esse véu, então, ele é retirado. Está falando de transformação. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Você é livre? Você é livre? Nós somos livres. Nós já passamos por essa transformação. E todos nós, com o rosto desvendado, não tem mais o véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória,
na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Transformados, metamorfose. Lembre-se que aqui, algo muito bonito, né? Porque quando Moisés, ele entrava na presença do Senhor, quando ele via as manifestações sobrenaturais do Senhor, seja na sarça ardente, quando ele entrava ali no tabernáculo, o que acontecia com o rosto desse homem? Brilhava como o sol. E a palavra ali nos ensina que ele colocava um véu sobre o rosto dele. Eu já preguei sobre essa palavra. E ele colocava o véu porque ele sabia que essa glória, essa luz, ela ia se desvanecer, ela ia passar, porque era assim a maneira ao qual o Senhor, né, quando a pessoa entrava na presença dele, o Senhor se manifestava. Isso acontecia com Moisés. Mas nós sabemos agora que esse véu, o véu que foi rasgado, esse véu nós não precisamos mais usar. Olha que coisa incrível. Quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver o Senhor Jesus Cristo em você. Quando as pessoas olharem para sua esposa, as pessoas precisam ver o Senhor Jesus Cristo na sua esposa, em você, nos seus filhos, na sua casa. E esse véu agora ele não existe mais. Isso mostra também que nós já fomos transformados. E nós agora temos esse acesso às experiências com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós estamos na última semana. Jejue, ore, peça ao Senhor essa transformação de mente, para que você possa viver o sobrenatural do Senhor na tua vida. Se achegue a pessoas transformadas. Se achegue a pessoas transformadas. Aquele que não é transformado, ele se achega àquele que não é transformado. Porque o apóstolo mesmo falou, o ímpio gosta de impiedade. Mas você tem que entender quem você é. Você tem que entender por que o Senhor Jesus Cristo te chamou. Tomar posse disso. Saber que você é essa nação a qual o Senhor escolheu. Propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, lá em João 8,12, a palavra nos fala assim. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você tem andado nessa luz? Que é o Senhor Jesus Cristo. A gente só consegue fazer isso com a renovação da mente. Eu, por muito tempo, andei nas trevas, porque eu não tinha a minha mente renovada, eu nem sabia quem era o Senhor Jesus Cristo. Isso que vocês estão vendo agora, eu acho que nunca, o Hernani de antigamente, nunca iria imaginar que estaria dentro de uma igreja evangélica, e levando a palavra do Senhor. Não sou eu que faço isso. É o Espírito Santo de Deus que vive em mim, que me capacita para fazer. Meu irmão, e vai te capacitar para fazer coisas maiores ainda. Porque Ele garante isso na tua palavra. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Coloque isso diante do Senhor. Renove a sua mente. Eu antigamente, quando eu olhava um problema, eu falava assim, ó, não vai dar para fazer, não vou conseguir resolver, não vou enfrentar. E muitas coisas foram acumuladas. Meu irmão, vai lá, enfrenta, resolva. Você tem a mente de Cristo. Amém? Eu gostaria que você se levantasse. A palavra de Mateus 5,14 fala que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nós somos a luz do mundo. Nós temos que experimentar essa transformação. Primeiro, vivendo o sobrenatural. Segundo, estando em um local seguro. Assim como Pedro, como Tiago e como João tiveram aquele momento único na vida deles. Qual é o momento único que você já teve com o Senhor? Olha, eu já tive muitos momentos
que cada um tem a sua peculiaridade, e você precisa procurar isso. Nós estamos na última semana, talvez a correria do dia a dia, os seus afazeres, o seu trabalho, você não conseguiu fazer o jejum. Meu irmão, já aconteceu isso na minha vida, tá bom? Eu me exponho agora. Mas eu quero dizer para você que há tempo. Nós estamos na última semana. Não se sinta envergonhado se você não conseguiu. Porque o diabo vai tentar entrar na tua mente e falar assim, olha, por que você está fazendo isso? Na terceira semana, não adianta mais, não tem mais jeito. Mentira de Satanás. Faça. Tenha um tempo com o Senhor durante essa semana. Jejue, ore, para que Ele transforme a tua mente e para que você experimente essa transformação, amém? Eu gostaria de fechar os teus olhos, eu gostaria de pedir que você fechasse os teus olhos agora. Nós vamos orar. Coloque a mão sobre o teu coração. Peça para o Senhor agora, fala para Ele, Senhor, eu quero experimentar essa transformação na minha vida. Fala para Ele agora. Esqueça agora nesse momento dos seus problemas, do dia de amanhã, das dificuldades, da doença que apareceu à porta. Esqueça. Fala para o Senhor agora, Senhor, transforma a minha mente. Eu quero experimentar essa transformação sobre a minha vida. Fala para Ele. A palavra fala que a gente tem que vir como nós estamos. O Senhor nos chama como está. Eu entrei neste lugar totalmente arrebentado. O Senhor não vai esperar ninguém limpinho, ninguém cheiroso. Por isso você tem que pedir agora, para que Ele transforme primeiramente a tua mente. E para que você possa experimentar essa transformação, essa metamorfose na sua vida. E se você não viveu ainda, se a tua fé está apagada, se você por qualquer coisa você tem sido descrente às coisas do Senhor, fala para Ele agora, Senhor, me ajuda nisso. Eu tenho sido fraco nessa área. Senhor, estão aqui os teus filhos essa manhã, Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor cuidou de cada um deles durante essas 2 semanas de jejum, de oração, o qual o Senhor tem transformado continuamente a nossa mente. A tua palavra mesmo nos fala isso, essa transformação ela vai ser contínua, e que assim seja sobre a vida de cada um aqui, Pai. Senhor, nos ajuda, nos ensina naquilo a qual o Senhor quer. Que os teus desejos sejam prevalecidos sobre a vida de cada um aqui. Que os teus filhos possam experimentar essa transformação, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos viver isso todos os dias. Até o dia, Senhor, até o final, a consumação desses séculos. Até quando o Senhor voltar. Até quando o Senhor nos recolher, que nós possamos viver desta transformação, Pai, em nome de Jesus. A palavra fala que nós seremos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor e o Espírito. Que você seja transformado de glória em glória, que você seja transformado, meu irmão, dia após dia, na imagem daquele que te criou, daquele que te ama, daquele que é teu Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que o Senhor nos abençoe nesta 3ª semana, que nós possamos, ó Pai, viver o sobrenatural, que nós possamos continuar no lugar seguro, para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa ver essa transformação no meio da nossa família, para que a gente possa ver essa transformação no meio da nossa casa, do nosso trabalho, das nossas empresas, que a gente possa ver essa transformação no meio dos casamentos,
que a gente possa ver a transformação no meio dos nossos filhos. Senhor, desde já, eu repreendo toda palavra contrária à nossa família, tudo aquilo que Satanás falou e lançou essas palavras contra cada um dos teus filhos agora, está repreendido, está anulado em nome de Jesus. Que essas palavras sejam apagadas da mente deles agora, em nome de Jesus, que seja retirado do coração deles, e que nós possamos experimentar essa transformação, a transformação da mente, que nós possamos, Senhor, ter a Tua mente, Pai, que nós possamos ter os Teus pensamentos, que nós possamos ver as coisas desse mundo como o Senhor vê, Pai. Nos guarda, nos alimenta diariamente com a Tua palavra, nos fortalece, Senhor, nos dê vigor para que todos os dias nós possamos ler a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, eu peço agora que todo o cansaço, quando os Teus filhos pegam a Tua palavra, esse cansaço, essa sonolência está repreendida em nome de Jesus. Tudo aquilo que dificulta os Teus filhos a lerem a Tua palavra, até chegarem a Ti, Senhor, isso está repreendido em nome de Jesus. Que os Teus filhos sejam fortalecidos, que o amor deles pela Tua palavra cresça dia após dia, para que eles possam experimentar, Senhor, aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito na vida de cada um deles. Senhor, leva os Teus filhos em segurança agora para casa, que eles tenham uma semana abençoada, que eles experimentem o sobrenatural, ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam ver, Senhor, as coisas acontecendo na vida deles, na casa deles, e que eles tenham a plena convicção que é o Senhor que faz todas as coisas. Glorificado seja o Teu santo nome, que a Tua palavra prevaleça sobre a nossa vida, Pai, que os Teus filhos tenham vitórias essa semana, eu declaro isso sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor, por nós, em nome de Jesus, amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém, 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 meus irmãos. Se você quer receber uma oração, pode vir para frente, os pastores, os presbíteros, os diáconos estarão aqui. Não saia daqui, se você sente, olha, eu gostaria que orasse por mim, por isso, não vá embora sem receber uma oração, amém? Deus te abençoe, tenha um domingo e uma semana abençoada em nome de Jesus.